lá, Êxodo capítulo 20 e verso 1 em diante diz assim, ó: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, diante dos teus mandamentos de amor, que são tão vivos, ó Deus, como eram no passado. Deus, usa, Senhor, da tua palavra para mudar a nossa vida, para transformar o nosso modo de viver, para que nós possamos sair daqui, Senhor, decididos a tirar tudo aquilo que te desagrada das nossas vidas, e que nós possamos alinhar a nossa vida, Senhor, com a tua palavra. É a minha oração. Esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Os mandamentos, eles servem mais ou menos como se fosse um trem. O trem tem uma máquina, e essa máquina vai puxando todos os demais vagões. E na semana passada nós colocamos a máquina, que é o: não terás outros deuses além de mim. Se você tirar o primeiro mandamento, você perde todos os demais. Na verdade, se você tirar qualquer um desses mandamentos, você perde todos os demais. Mas o não terás outros deuses além de mim é o que puxa todos os demais mandamentos. E hoje nós vamos trabalhar com o segundo vagão, ou com o primeiro vagão que aparece logo após a máquina, que é o: não farás para ti nenhum ídolo. No primeiro mandamento, que é não terás outro Deus além de mim, Deus está dizendo assim: eu sou um Deus exclusivo, eu quero exclusividade, você não vai ter nenhum outro Deus além de mim. E nesse segundo mandamento, que é não farás para ti nenhum ídolo, muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não. Nesse segundo mandamento, Deus quer a aceitação do seu povo como ele realmente é. E aqui é que mora o problema, porque muita gente não quer aceitar Deus como ele é. Muita gente quer mudar Deus, quer transformar Deus, quer fazer Deus à sua própria maneira, e aí acaba incorrendo no perigo da idolatria. E se nós falhamos então no não terás outros deuses, nós também vamos falhar nesse não farás para ti nenhum ídolo. Nenhum ídolo, nenhuma imagem, está escrito no texto. O que é uma imagem? O que é uma imagem? Aqui no texto, em algumas traduções diz imagem de escultura. Era uma palavra antiga, aqui se usa a palavra Pessel, que queria dizer os deuses antigos que rodeavam o povo de Israel, os deuses cananeus, enfim, que eram ídolos, que eram esculpidos em pedras, em metal, em madeira. E mais tarde, no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma palavra chamada eidolon, ou ídolo, que também quer dizer a mesma coisa, esses deuses que eram construídos. O que era o ídolo? O ídolo era o poder que eles acreditavam sobrenatural, e esse poder era representado através de uma imagem. Então eles adoravam uma imagem imaginando o ídolo. Assim funcionava a idolatria, ou a latreia, o culto a um ídolo. Então nós vamos encontrar nesse segundo mandamento um combate a essa ideia de construir algo que represente Deus, porque Deus quer que nós não pensemos como Ele deve ser. E aqui mora um erro de muita gente, que quer fazer Deus da forma como Ele imagina. Nós temos uma imaginação fértil como seres humanos, nós pensamos em Deus como Ele deve ser. Eu já ouvi muitas pessoas falar: Deus deve ser assim, Deus deve ser assado, Deus deve ser daquele jeito. Mas existe uma frase que eu gosto muito, que diz que os ídolos são falsos. Por quê? Porque eles desfiguram Deus, porque eles dão um corpo para Deus, quando na verdade Deus é espírito, e é assim que Ele quer ser adorado. Deus não quer um corpo, Ele não precisa de um corpo para ser adorado por você. Ele é espírito, e você pode adorá-lo em qualquer lugar. Se você limita Ele a um corpo, você diminui Ele demais.
Por isso você não pode diminuir Deus no tamanho de um corpo, porque Ele é Espírito e Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, amém? Irmãos, quando Salomão construiu o templo, belíssimo, maravilhoso, Salomão faz uma oração que nós também precisamos fazer. Salomão começa a orar assim, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, verso 18, quando ele começa a orar assim, ó: eis que os céus e até os céus dos céus, Senhor, não podem te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Quer dizer, Senhor, isso aqui é maravilhoso, mas Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor não cabe aqui dentro, que Tu és muito mais do que eu posso imaginar, e eu não posso te condicionar dentro dessa caixa que eu construí. Deus, Tu és muito mais do que eu possa imaginar. E quando nós começamos a ver, quando nós começamos a analisar o segundo mandamento, nós começamos a ver que não importa aquilo que nós façamos para tentar trazer Deus para a nossa imagem, para a nossa ideia, nós começamos a diminuir Deus a ponto que Ele desapareça e Ele não seja mais Deus. E aí, eu preciso também desmistificar algumas coisinhas. Quando eu era criança, deixa eu contar a história, eu gosto de estar bem tranquilo assim com vocês, como se vocês estivessem lá em casa, a gente estivesse conversando. Quando eu era criança, meu pai tinha muitos livros, muitas enciclopédias, e tem até o dia de hoje. Quando eu abria aquelas enciclopédias, elas eram todas riscadas. Algumas imagens eram riscadas com caneta, bem riscadinha, não dava nem para ver. Tentava virar para ver o que estava de figura ali, não tinha. E eu perguntei mais tarde para minha mãe, por que aqueles livros estavam riscados e era de caneta, assim, riscados, enciclopédias e mais enciclopédias, cuidadosamente riscada cada figura. E minha mãe disse, que quando teu pai se converteu, ele não entendeu direito, e aí ele riscou tudo que era imagem que tinha nos livros, e o pai realmente riscou, até o dia de hoje está lá os livros, totalmente riscados. Por quê? Na ideia dele, aquilo era uma imagem, aquilo era uma idolatria, aquilo ia servir para tirar o foco dele de Deus. Ele não queria nenhuma idolatria dentro de casa, então ele riscou. No passado, tá? No começo do século passado, muitos crentes não tiravam foto, não tiravam fotografia, porque imaginavam que a fotografia era uma forma de adoração à pessoa que estivesse ali retratada. Inclusive, a profetisa dos adventistas, Ellen White, escreveu algumas vezes a respeito disso, falando que os irmãos não deveriam guardar para si esses pequenos ídolos, que eram as fotografias. Estava no começo da fotografia, então as pessoas tinham uma ideia de que a fotografia era o ídolo. Hoje nós entendemos, gente, Deus não proibiu a imagem em si, tanto é que nós vamos encontrar Deus mandando Moisés construir os anjos para colocar na arca. Deus não proibiu a manifestação da arte, Deus não proibiu nada disso. O que Deus proibiu e o que Deus odeia é você transformar aquilo, seja um objeto de metal, seja uma madeira, ou seja uma pessoa, ou qualquer outra coisa, aquilo se transformar em um Deus para você. Foi isso que Deus proibiu. Prova é que o povo de Israel não soube administrar essa ideia de simbologia e misturou com idolatria, que nós vamos encontrar o povo de Israel adorando aquela imagem que Moisés ergueu no deserto, que era a serpente, que eles começaram a chamar de Neustã, e dar incenso para elas, e o rei Ezequias teve que destruir aquela imagem, e aquela imagem teve que ser destruída, porque ela se tornou motivo de idolatria. Então não sai daqui quebrando o vaso que você tem lá na sua casa, tá? Não sai daqui destruindo de repente alguma coisinha que você tem lá, que é uma figurinha de metal que você tem lá em cima do seu armário. Não precisa fazer isso. Agora, o que nós vamos estudar é muito mais profundo do que se vê. O que nós vamos estudar aqui, o que nós vamos falar no dia de hoje, são coisas que estão escondidas, são coisas que estão ocultas, são coisas que são internas. A idolatria, que antes de se exteriorizar, ela começa aqui dentro. Muita gente combate a idolatria externa. Muita gente bate nas pessoas que adoram ídolos de forma externa, mas lá dentro do seu coração constrói altares a ídolos. E isso é o que nós vamos chamar de idolatria moderna no dia de hoje. Idolatria moderna. Calvino já dizia: nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Nós estamos o tempo inteiro construindo ídolos. E às vezes quando se fala em ídolos, você pensa em algo repugnante, que você quer distância, mas olha para o mundo ao nosso redor. Nós vemos templos e mais templos sendo construídos a ídolos em todo o tempo. Você passa na frente de um restaurante e você não vê aquilo como um templo ao ídolo. Pois hoje eu vou te apresentar. Você passa de repente em frente a um shopping e você não pensa que aquilo é um templo construído a um ídolo. Aí você vai dizer: irmão, eu não posso mais entrar no restaurante, não posso mais entrar no shopping. Não, pelo amor de Deus, continue indo no restaurante. Se você pode ir ao shopping, vá com a sua família, leve todo mundo. Só que são templos que são erguidos que de repente pessoas estão indo lá para desenvolver a sua adoração e que nós não sabemos combater isso. E eu vou falar a respeito de alguns desses deuses que se manifestam no dia de hoje, porque não adiantaria de nada eu trazer aqui os deuses egípcios, não adiantaria trazer os deuses babilônicos, não adiantaria trazer de nada aqui os deuses gregos, romanos, não adiantaria eu ficar falando sobre as divindades. Eu preciso falar para você sobre os deuses que continuam imperando e que muita gente, inclusive os crentes, se rendem a eles. E o primeiro deles que eu quero falar, e eu já falei há 2 anos e meio atrás aqui numa pregação que eu fiz, eu falei sobre um Deus que muita gente ignora, que é o Deus romance. E agora os que são solteiros vão se mexer no banco, porque esse Deus romance, nem só os solteiros, até os casados, esse Deus romance, ele se manifesta para nós, e ele começa a dizer assim, ó: a hora que você encontrar a sua cara metade, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Então a busca da sua vida, a partir de agora, é pela sua cara metade. Invista ao máximo que você puder, que isso seja o teu sonho, que isso seja o teu desejo, mesmo que para isso você precise quebrar uma promessa do teu casamento, mesmo que para isso você precise deixar algumas pessoas para trás. Como esses dias eu recebi aqui uma mãe dizendo assim: eu não sei mais o que fazer com a minha filha, ela me despreza, porque agora ela está namorando e o namorado é tudo para ela, então ela desprezou toda a família. Me despreza a mim, despreza o meu marido, despreza os seus irmãos. Sabe o que é isso? É o Deus romance que faz com que essa pessoa pense: aqui está toda a solução da minha vida, custe o que custar, eu vou fazer de tudo, mesmo que eu queime as pontes para trás de mim, eu quero viver isso, eu quero viver esse amor. E esse Deus romance se apresenta tão grande que muita gente começa ainda a usar o namorado, ainda a usar a namorada, ainda a usar o objeto de amor. E aí nós não vemos, enquanto pessoas, como nós estamos aqui olhando um para o outro, nós não vemos um motivo para chamar aquilo de idolatria, mas Deus vê. Deus sabe muito bem quando você está dividindo o seu amor, Deus sabe muito bem quando você está dividindo o seu coração, e por causa do amor da sua vida você racionaliza o seu erro, por causa do amor da sua vida você começa a viver em pecado, vai contra a palavra de Deus, mas diz: não, eu preciso amar. Quando eu amo, aí é que eu sou feliz, então eu preciso amar, essa pessoa é tudo que eu preciso. E tem uma frase que eu também gosto muito, que é de um escritor chamado Thomas Watson, que ele diz assim, ó: Deus fez o homem pó da terra, Deus fez o homem do pó da terra, e o homem faz deuses do pó da terra. Quantas pessoas que endeusam o namorado, endeusam a pessoa que amam, e colocam essa pessoa num patamar tão alto. E talvez os jovens, mais jovens que estão aqui comigo, se identifiquem um pouco com isso, que há momentos da sua vida que você abre mão de tudo para poder ficar com aquela pessoa que você ama, mesmo que isso custe as coisas mais preciosas da sua vida. Isso é o quê? Idolatria. E nós não conseguimos de repente perceber, nós não conseguimos de repente olhar, nós só dizemos assim: se você ama, vale. Não é isso que a sociedade diz? Se você ama, vá em frente, custe o que custar. Isso é idolatria. Um outro tipo de ídolo que se manifesta e que muitas vezes nós não percebemos, apesar de percebemos, mas muitas vezes não caracterizamos ele como ídolo, é o Deus sexo. Gente, a busca pelo sexo é desenfreada. Altares ao Deus sexo estão sendo construídos na internet o tempo inteiro. Altares ao Deus sexo estão sendo construídos dentro de quartos escuros. E eu abro o verbo, eu falo a real com vocês.
Maridos estão construindo altares ao Deus sexo dentro do seu próprio quarto. Filhos, adolescentes estão construindo altares ao Deus sexo dentro do banheiro. As famílias cristãs, muitas vezes, cristãs, que vêm aos cultos, que vêm à igreja, muitas vezes lá dentro da sua casa, têm altares construídos a esse ídolo que impera e que maltrata a sociedade no dia de hoje. A sexualidade é um dom de Deus, é perfeita quando vivida dentro do contexto do casamento. Mas quando ela é fora do casamento, do contexto do casamento, ela se torna um verdadeiro ídolo que mata e que destrói. E muita gente não concorda mais comigo. Eu vivo no meio de jovens e muitas vezes os jovens se levantam. Por quê? Porque o mundo não fala disso. O mundo não diz assim. O mundo não diz que o sexo pode se transformar numa besta fera que vai destruir a sua vida. Aí sabe o que acontece? Muitas pessoas que idolatram o sexo acabam se tornando uma pessoa sedenta. Os seus olhos estão o tempo todo procurando. Aonde ele vê alguém, ele está procurando. Em qualquer lugar que ele está, os seus olhos estão o tempo todo querendo o sexo. Custe o que custar. A qualquer custo, o meu prazer. Não importa se fica para trás a minha família. Não importa se nesse altar serão sacrificados os meus filhos. Não importa se nesse altar será sacrificado o meu ministério. Não importa se nesse altar será sacrificado todo o meu futuro. Eu quero este prazer a qualquer custo. E isso é uma mentira tão grande. Porque tanta gente acredita que no dia em que tiver uma boa relação sexual, essa pessoa vai ser a pessoa mais completa do mundo. Mas deixa eu te dizer, meu amigo, deixa eu te dizer, minha irmã, meu irmão, que nós sejamos fortes com relação a isso, que nós sejamos contundentes, que nós briguemos por essa causa. Deixa eu te dizer, meu irmão, toda vez que você adorar a um ídolo, esse ídolo não vai se satisfazer, e ele vai querer mais e mais e mais adoração. Assim é com o sexo, assim é com o romance, e assim é com todos os outros ídolos que eu vou falar aqui. Você nunca vai se satisfazer, e vai chegar uma hora em que você vai viver em função daquilo. E aí nós encontramos pessoas pedindo socorro, porque estão viciadas em sexo, estão pedindo misericórdia, porque não fazem nada mais a não ser pensar em sexo, a viver a sua vida em função do sexo. E a família se desmorona, e a família se destrói. Eu estou falando aqui, gente, de uma coisa tão simples, que vive escondida no meio do povo, mas muita gente não fala, como se isso fosse um grande tabu. Enquanto o mundo escancara na televisão, enquanto o mundo escancara na internet, muitas vezes nós nos calamos, e nós precisamos dizer não para esse ídolo. Ele não pode entrar na nossa casa, ele não pode se manifestar no nosso lar, ele não pode crescer dentro da nossa família. Não, ele não vai destruir a nossa casa. Não pode. Mas quantas pessoas estão erguendo altares e acabam deixando, fazendo disso um ídolo? Posso continuar? Amém. Deixa eu falar de outro Deus que está se manifestando por aí. Eu teria muitos deuses, mas esse Deus, ele é tão sutil. Ele acorda com você. Aliás, é Ele quem te acorda. Ele acorda com você. Você vai para a mesa do café, se você toma café, e você fica olhando Ele para poder saber das notícias. Você entra no carro ou entra no ônibus, vai para o trabalho, você acopla ele coloca no seu bolso, coloca em algum lugar e coloca nele fones de ouvido, e você vai ouvindo música. Chega lá no seu trabalho, ou qualquer toque que o seu celular faz, você olha para ele. Você pode estar no meio de uma reunião, importante, se ele te chamar, você sai, você atende. Se aparecer uma mensagem, você quer olhar, ele te chama, ele te atrai. É uma tecnologia fantástica, maravilhosa, importantíssima, mas que se levanta como um Deus na nossa geração e que nós precisamos desentronizar, que nós precisamos rechaçar. Quantas pessoas têm perdido o momento?
E eu falo isso sempre. Quantas pessoas têm perdido o momento para registrar o momento? Está lá na sua casa, você em família, você com a sua esposa, fez um jantar, uma coisa íntima, é só para vocês dois, mas para registrar o momento, eu prefiro perder o momento. Então eu registro o momento, coloco na internet, para todo mundo saber aquilo que era só para mim e para minha esposa. Um jantar íntimo não é mais íntimo. Você já percebeu isso? Nós estamos perdendo a intimidade. Ué, se você fez só para você e para sua esposa, por que você está colocando para todo mundo ver? Não existe mais a noção de que existem coisas que não precisam de celular por perto. Existem coisas que você não precisa registrar, e o tempo todo esse possível ídolo está nos chamando: ande comigo, registre o momento, fale através de mim, esteja comigo, não me desgrude por nada. E esses dias, eu fazendo programa de rádio, e no intervalo entre um quadro e outro, o menino que trabalha comigo disse assim: eu estou desesperado. Eu falei: mas o que? Eu posso te ajudar? Ele disse: eu estou sem celular o dia inteiro. Não consegue, a mão tem que estar o tempo todo segurando o celular. Já está chegando aí as versões que vão poder até tomar banho com você. Você vai poder levar para debaixo da água, tranquilo. O tempo todo ele promete estar com você. Ele promete comunicação eficaz. Promete tudo. Não parece que está se tornando um Deus esse negócio para nós? A última coisa que você vê é o celular. Antes de dormir, às vezes os casais, deixa eu falar aqui, às vezes os casais, mas se deitam na cama, mas não se conversam mais. A última coisa que fazem antes de dormir é dar uma olhadinha, ver o que foi falado no grupo do WhatsApp, o que foi mencionado, o que está acontecendo por aí, sabe, gente? E verdadeiros altares estão se erguendo, a sua vida passa em torno disso. Eu sei que isso são tecnologias e que nós temos que saber ler o nosso tempo, mas isso não pode se tornar um Deus para você, a ponto de ditar aonde você vai estar, a ponto de dizer que hora que você vai acessar, a ponto de dizer o tempo inteiro para você: fique comigo, esteja comigo, ande comigo. Não. Sabe, eu fico pensando que em nome, de repente, de colocar isso na internet, imagine nos tempos bíblicos, imagine Moisés, chegando diante do Mar Vermelho, abrir o Mar Vermelho, acho que ele ia perder o momento, ia colocá-la, tirar uma foto, chamar Arão, chamar alguns, tirar uma foto, colocar lá, hashtag, o mar abriu, né? Nós estamos perdendo os momentos em família, por causa desse ídolo. E eu tenho feito uma pesquisa, em todo lugar que eu vou com a minha esposa, em todo lugar quando nós nos sentamos para comer, eu fico analisando as famílias, e quantas famílias que não conversam mais, não falam mais entre si, estão todos, cada um no seu celular, no seu tablet, cada um no seu mundinho fechado. Sabe o que esse Deus está fazendo? Ao invés de estar nos aproximando, Ele está nos afastando. Aí você se afasta cada vez mais. As conversas que antes eram conversas íntimas, que antes você poderia chegar nos seus amigos e conversar, hoje se conversa cada vez menos. Esse Deus inclusive está mudando a forma de conversar, porque antes você tinha que escrever palavras inteiras, agora você reduz ela toda a algumas onomatopeias lá, e todo mundo já entendeu alguma coisa. Sabe o que é isso? Idolatria. Você não percebe, mas o tempo que você dedica ao seu celular está dizendo quem você ama. Estou pegando pesado? Posso continuar? O tempo que nós dedicamos. Eu não posso ficar sem 3G, eu não posso ficar sem Wi-Fi, eu não posso ficar desconectado, porque isso para mim é tudo. Mas o que você quer? Nem que seja só para mim ficar rolando as páginas para ver o que está acontecendo nesse mundo, mas eu preciso estar ali. Meu amigo, às vezes na igreja, um momento da intimidade sua com o Senhor, o celular vibra quando não toca alto, e você perde aquele momento em troca de uma simples conversa boba no celular. Gente perdendo o momento de intimidade com o Senhor por causa de um ídolo que quer se manifestar na sua vida. Diga não, meu amigo. Se você leva a sério a palavra de Deus, diga não.
É você quem usa o celular, não é o celular que usa você. Tenha cuidado, isso se torna um Deus para você. E cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Se saiu o iPhone 6 agora, a hora que aparecer o 7, eu vou na China buscar. Porque eu tenho que ter cada vez melhor. Cada vez melhor, cada vez mais. Meu irmão, diga não. Diga não. Isso não precisa te dominar. Está aí para te servir. Está aí para você usar. Não deixe que isso domine a sua mente, sua alma e coração. Amém? Vamos continuar. Povo em silêncio, povo pensando. Dinheiro, ai, ai, ai. O tempo todo você está pensando na sua conta bancária? Seu ídolo é o dinheiro. Tudo na sua vida gira em torno de dinheiro. Você conversa sobre dinheiro, você faz as coisas com base em dinheiro. Tudo aquilo que você fala é dinheiro. Então, já está se tornando um ídolo. Eu não estou nem passando por passagens bíblicas, eu tenho um monte de referência, estou só falando normal. Uma reflexão básica. O dinheiro tem uma facilidade para se tornar senhor. Facilidade. Se você tem dificuldade para dar uma oferta no momento do culto, pense bem quem é o seu Deus. Começaram a falar em contribuição, tem uma necessidade específica. Essa igreja só fala de dinheiro, só pensa em dinheiro essa gente. Você já pensou quem é o seu Deus? Você tem tanta dificuldade para, às vezes, tirar uma oferta do bolso. Quem é que manda em você? Você fica me olhando pensando que menino atrevido. Mas eu preciso dizer para você, tem pessoas que não se importam com nada mais. E gente, tão ofensivo para Deus, tá? Escuta aqui, tão ofensivo para Deus, alguém se ajoelhar diante de uma imagem de cerâmica, de metal, e render adoração. Assim também é ofensivo quando alguém que tem condições de ajudar alguém que está em necessidade, não ajuda. Eu não vou ajudar, é o meu dinheiro. Eu não vou tirar, é o meu dinheiro. Quem é o teu Deus? Eu vou ter que correr porque tem tanta coisa para falar. Agora eu preciso dizer que quase todos os problemas que nós temos na vida estão relacionados à idolatria. Tem pessoas que têm dificuldade com a comida. Comida. Eu pago o que for para comer uma boa comida. Mas olha, nem que seja o meu colesterol, nem que seja a minha diabetes, nem que seja a minha vida. Você já pensou nisso? Eu como o que vier, eu pago o quanto precisar. Eu quero comer. Amo comida, adoro comida. Pense em comida o tempo todo. A comida é o escape. Está tenso, vai comer. Está triste, vai comer. Está alegre, vai comer. Gente, e quando nós falamos sobre isso, um dia eu quero pregar só sobre a gula aqui, que eu tive muita dificuldade com isso e até hoje Deus está me moldando. Quando nós não temos controle sobre isso, isso se torna sim um verdadeiro Deus para nós. Nós reivindicamos, nós damos tudo aquilo que Ele reivindica, tudo aquilo que Ele pede, nós entregamos. E quantas pessoas estão sacrificando sua saúde no altar de um Deus comigo? Não pode comer, mas vou comer. Por quê? Pelo prazer de comer. Não coma isso, é gorduroso. Não tem? O marido briga com a esposa briga com a mãe. Não coma isso, é gorduroso, vai fazer mal, você já tem problema, homem. Eu vou comer, eu quero sentir o prazer de comer. Quem é que manda na sua vida? Se o seu ídolo for a reputação, então você vai fazer de tudo para impressionar as pessoas. Você vai querer ser o tempo todo o assunto. Você vai querer ser elogiado o tempo todo. Ixi, eu poderia falar tanta coisa. Tem tanta coisa para nós falar de ídolos que se manifestam. Outros idolatram o seu próprio conforto, o seu próprio bem-estar. E eu conheço pessoas que até o dia de hoje não conseguiram manter relacionamentos, não conseguem se casar, porque o ídolo deles é o conforto.
dormem demais, têm dificuldade de se manter em trabalho porque querem o tempo todo o conforto, o entretenimento, a diversão. Isso tem se tornado verdadeiro Deus. Pessoas que não têm mais controle de si mesmo. A vida delas não é mais para elas, é para aquele Deus que elas decidiram servir. E aí eu preciso ir um pouquinho mais além no nosso assunto, falando o seguinte: como é que eu sei que eu sou um idólatra ou não? O idólatra, ele usa. O adorador se entrega. Vou explicar para você. Eu fiz um teste uma vez com os nossos jovens aqui da Central, como eles poderiam ver na vida deles se eles eram ou não idólatras, principalmente no quesito no que tange a Deus. Qual é a motivação que te leva até Deus? Isso diz se você é um idólatra. Por exemplo, você usa a Deus quando você vem a Deus simplesmente pensando no seu bem-estar. Você usa a Deus. E nós vemos no Brasil, olha esse movimento que está estourando em todo lugar, não é? Que parece que nunca acaba, depois que começou parece que só cresce, que é o movimento o quê? Da prosperidade. Pessoas que querem usar Deus, querem, mas querem Deus só para os seus benefícios, só para os seus projetos. Elas não perguntam: Senhor, qual é a sua vontade? Elas dizem: se Deus me ama, Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Aí em troca disso nós estamos vendo o quê? Rosa ungida, estrela de Davi. Em troca disso nós estamos vendo, sei lá o que mais, martelinho da justiça, fronha do tijolo de não sei. Sabe o que é isso? Gente querendo usar Deus para os seus próprios benefícios. Pessoas que querem Deus para si. Gente, isso é idolatria. É você fazer com que o seu desejo seja o alvo da sua vida. E Deus é só um fim para chegar no seu desejo. Deus é só um meio. Você está manipulando Deus para que aconteça aquilo que você quer que aconteça. Isso é idolatria. Você está usando Deus quando você quer só perdão dos seus pecados, mas não quer transformação. Muita gente pede: perdão, Senhor, perdão, não deixa que ninguém descubra, perdão, Senhor, perdão, não deixa que ninguém saiba disso aí, me perdoa, limpa logo os meus pecados, lava o meu coração, amém. Mas aquela pessoa está só com medo da punição, ela não quer transformação, ela está usando Deus. Isso é idolatria. Isto é idolatria. Imagine comigo, você vai num casamento, você está lá no casamento, tudo muito bonito, o noivo, a noiva, tudo preparado, e o noivo dissesse assim para a noiva: olha, eu aceito me casar com você, eu aceito me casar com você e fico feliz que você vai passar minha roupa, que você vai fazer comida para mim, eu fico feliz que de vez em quando você vai fazer cafuné em mim, eu fico feliz que de vez em quando você vai me dar muita alegria, eu fico feliz. Aquela noiva de repente dá um tapaço na cara daquele noivo, e você ia entender por quê. Porque aquele noivo estava dizendo só de coisas que ele queria que a noiva fizesse. Ele não se ofereceu em nada, ele não se doou em nada. E quantas pessoas nos dias de hoje, nos templos que nós vemos, nas igrejas, nós vemos pessoas que estão só querendo, não doam nada, estão querendo. O que é isso? É idolatria. Você quer um Deus que se ajuste conforme a sua vontade. Você quer um Deus que faça exatamente o que você quer que Ele faça. E deixa eu dizer para você com sinceridade do meu coração: esse não é o Deus Jeová. Como eu disse na semana passada, o Deus Jeová de vez em quando não se faz entender. E de vez em quando Ele faz coisas que você não gosta que aconteçam, mas Ele sabe de todas as coisas, e Ele não se faz entender porque Ele continua sendo Deus. E o dia que Ele fizer se entender, Ele deixa de ser Deus. Tem coisas que Ele nunca vai te explicar. Você usa Deus quando você quer que as coisas aconteçam da sua forma e não da forma de Deus. O que é idolatria? O que é idolatrar algo? É você devotar a vida, é você entregar sua vida àquilo e aquilo passar.
tomar todo o teu tempo. Pensa aí no teu coração, que eu já estou quase indo para o finalzinho dessa conversa. O que você mais tem devotado o seu tempo? O que você mais tem feito nos últimos dias? Para onde vai o teu pensamento quando você está parado em casa? Imagine você chegou do trabalho, está cansado, se senta no sofá. Para onde vai o seu pensamento? Para onde vai a sua mente antes, como falei na semana passada, antes de você fechar os olhos para dormir? Para onde vai seu pensamento? Para onde vai seu pensamento quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você pensa? Isso aí é a sua devoção. Aquilo que toma totalmente o teu pensamento. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E eu preciso dizer para você que ídolo, ele tem que, além de ser removido, ele tem que ser substituído. Tem que ser colocado uma coisa no lugar, senão vem outro e assume. Muita gente simplesmente pensa, eu vou me desfazer disso aqui. Mas se você não buscar Deus, não colocar Deus no lugar que Ele precisa estar, você vai buscar outra coisa. Você vai buscar outra coisa para preencher. Então o ídolo, ele precisa ser removido e precisa ser colocado Deus no lugar. Não basta você dizer, com a minha força de vontade, agora eu vou vencer esse ídolo. Meu amigo, se Deus não for lá e destronar aquele ídolo e se colocar no lugar, você sempre vai procurar alguma coisa para ficar. E aí, para nós encerrarmos, o texto diz assim, no verso 5 de Êxodo 20: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Muita gente pensa assim, que Deus punitivo esse, que Deus terrível esse, que até a 4ª geração Ele vai punir com o pecado, por causa do pecado do vô Ele vai punir o neto, por causa do pecado do tataravô. Deixa eu explicar uma coisinha para você aqui. O apóstolo Paulo escreveu, lá em Romanos no capítulo 1, ele escreveu assim, os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas erradas, a coisas criadas, seres criados, em lugar do Criador. Aí sabe o que vem um pouquinho mais abaixo, no verso 28? Por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação. Estão cheios de inveja, de homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável. Minha pergunta é, quem é que consegue viver com alguém assim? Quando alguém coloca algo no lugar de Deus, recebe exatamente esse castigo. Deus entrega a sua mente para aquelas paixões, e todos os seus filhos vão sofrendo com isso. É exatamente isso que Deus quer dizer aqui. Até a 4ª geração sofrerá o quê? O castigo do pecado do seu pai, que é o quê? O seu pai se entregou a tal ponto ao pecado, que isto vai começar a refletir na vida dos seus filhos, e os seus filhos para os seus netos, e assim sucessivamente. Mas graças a Deus que Deus termina dizendo assim, só que eu trato com bondade não até a 4ª geração, eu trato com bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O apóstolo Paulo disse assim, se ofereçam como sacrifícios vivos. Nós somos sacrifícios vivos. A pergunta é, em que altar nós estamos? Porque tem muita gente que é sacrifício vivo, mas está no altar errado. Está no altar do romance, está no altar do sexo, está no altar da tecnologia, está no altar do dinheiro, está no altar da gula, está em outro altar. Você não está no altar de Deus. Nós somos sacrifícios vivos. E a minha oração hoje é que o Senhor venha nos sondar o nosso coração,
para que Ele encontre em nós a qual Deus nós estamos adorando, a qual ídolo que de repente, qual ídolo que tem tomado o lugar do Senhor. Que nós possamos destronar isso. Talvez o teu pensamento tenha sido destinado a isso que tem se tornado o teu ídolo. E hoje você tem que renunciar e dizer: Senhor, eu renuncio, eu não quero, eu quero o Senhor como o meu primeiro pensamento, o meu último pensamento, eu quero o Senhor como tudo da minha vida.